Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, na Igreja Nazareno do Capão Raso. Que nesta manhã nós possamos, em oração e adoração ao Senhor, estudarmos a palavra santa de Deus e nos deliciarmos com mais esse estudo bíblico. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 3 e nós estaremos estudando esse texto para meditarmos um pouco na palavra de Deus e aprendermos um pouco dentro do nosso estudo que estamos estudando, nosso livro de Charles Swindoll, A Igreja Desviada, um chamado Gente para uma Nova Reforma. E nós estamos aqui hoje com mais dois livros interessantes para aprendermos a importância da oração na vida da igreja e como isso reflete em nossas vidas hoje. Nós temos aqui o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Avivamento Urgente, né? Esse livrinho aqui, Como Buscar um Avivamento Autêntico e Preparar o Caminho para a Sua Chegada. Então, nós vamos abordar um pouco esse livro aqui e também este livro aqui de John Stott, que é um livro que eu gosto muito, um livro que me inspira muito. O pastor John Stott, um pastor estadunidense, britânico, né? Ele escreveu este livro e nos ensina o que Cristo pensa da igreja, né? O que Cristo pensa da igreja. É um estudo das cartas à igreja, das igrejas, né? Ali, as cartas à igreja no livro de Apocalipse, né? No capítulo 1, 2 e 3, que é introduzido ali as cartas às sete igrejas do Apocalipse. Nós vamos estar abordando um aspecto muito interessante deste livro. Amém? Hoje nossa escola bíblica dominical ela vai estar falando sobre um assunto muito importante que esse livro aborda, que são os desafios, né? Conflitos, soluções e prioridades da igreja. E a prioridade essencial da igreja hoje, nós vamos falar sobre oração, né? Como a igreja deve perseverar em oração. E que a causa, muitas vezes, de todos os males, os desgastes, toda a situação difícil que a igreja passa, todo, toda a ruína que a igreja atravessa, né? Aquele mar de desespero, de, de falta de oração, né? Então nós vemos que tudo o que acontece na igreja, dos ataques, por que o maligno muitas vezes prevalece, né? Jesus disse que as portas do Hades, as portas do inferno, não prevaleceriam contra a igreja. Isso se a igreja perseverar em oração. Se a igreja não perseverar em oração, infelizmente, essa verdade bíblica não será uma realidade para a vida dessa igreja. Então nós vamos estar absorvendo esses textos e estudando e meditando na palavra de Deus. Então nós vamos ler rapidamente aqui o texto de Atos 3, né? A introdução ali que diz onde Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Amém? Nós vamos estar estudando esse texto aqui e analisando ele, né, com alguns detalhes, em nome de Jesus, para que nós possamos aprender aqui. Nosso estudo hoje vai falar especificamente, então, do maior desafio da igreja desde a sua fundação em Jerusalém, que é justamente o perseverar em oração. A raiz de todos os desgastes, a erosão, aquilo que desgasta a igreja, a raiz de tudo isso, a fonte de todo esse problema que a igreja enfrenta, e os ataques que ela sofre, as ruínas que ficam, elas mostram que a igreja que não persevera em oração, ela está destinada ao desaparecimento. E é isso que nós vemos no livro de Apocalipse, e por isso que eu mencionei esse livro aqui, O que Cristo Pensa da Igreja, onde John Stott faz essa abordagem, né? Ele fala de uma perseguição sistemática, falando sobre as igrejas que estão ali na Ásia, né? Deixa eu mostrar aqui no mapa do livro. Esse livro é muito rico em detalhes.
as 7 igrejas, então elas estão ali situadas, né? Aqui, chegando mais perto da câmera, na Ásia, na região da Ásia, né? Então aqui nós temos as igrejas que fazem esse caminho aqui, né? Esse caminho aqui. Essas igrejas estão situadas na região da Turquia. São as 7 igrejas que estão no livro de Apocalipse, né? E são elas ali. Nós temos ali Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Acho que eu falei Esmirna também, né? Então, a revelação do apóstolo João, que está em Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, na verdade, né? A revelação de Jesus Cristo através da vida do apóstolo João, que está no livro de Apocalipse, mostra que aquelas 7 igrejas, elas estão na região hoje conhecida como o país que se chama Turquia. E se você observar, só existem as ruínas do que seriam essas igrejas, né? Algumas paredes estão de pé, algumas colunas ficaram de pé. Nem todas elas. Algumas dessas igrejas, a maioria delas, desapareceu completamente da Ásia. A Turquia hoje é um país majoritariamente muçulmano, né? Predominantemente islâmico. E a Turquia hoje ela não tem uma pregação do evangelho assim muito enfática, porque eles são perseguidos lá, né? Na Turquia é proibido pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então os turcos eles perseguem muito essa questão aí do cristianismo, né? Então nós vemos que a igreja enfrenta esses desafios, enfrenta essa resistência do mundo. O mundo não quer ser confrontado pelo evangelho de Jesus Cristo. E a igreja tem um papel fundamental em apresentar o evangelho. O que nós vemos aqui no texto de Atos, e o que isso tudo tem a ver com Apocalipse? O que isso tem a ver com as igrejas de Apocalipse? Eu citei as igrejas de Apocalipse como exemplo das igrejas que não perseveraram. O próprio Jesus Cristo disse que se em cada uma das cartas da igreja de Apocalipse, nós vemos que há uma recomendação do Senhor Jesus Cristo. Para a igreja de Éfeso, ele fala: olha, volta e junta lá o amor que você deixou cair, né? O primeiro amor que você deixou, né? Pratica o primeiro amor, volta a essas coisas, senão eu vou tirar o seu castiçal, vou retirar a sua estrela, vou retirar, né, o seu castiçal do seu lugar, ou seja, não vai ficar. Se não perseverar nisso que eu estou falando, se não continuar fazendo isso que eu estou falando, eu não vou permitir que você continue. Você não vai continuar. Então, Deus dá essa recomendação para 7 igrejas, né, para todas as igrejas. E infelizmente é o que aconteceu. As igrejas não perseveraram, né, ou com o passar dos anos, dos séculos, as coisas foram arrefecendo e a igreja foi se desmantelando, se desmanchando praticamente. Charles Swindoll dá um exemplo nesse livro dele de uma igreja na Rússia, uma igreja ortodoxa na Rússia, né? Ela existia num pequeno vilarejo, né? A nordeste de Moscou, um prédio de 2 andares da Igreja da Ressurreição, uma igreja ortodoxa. E eles resolveram, depois de alguns anos, depois de completar 200 anos de existência, uma igreja que havia 200 anos de existência lá, os padres daquela igreja ortodoxa resolveram reativar os cultos e restituir os cultos naquele lugar, naquele templo histórico, né? E quando eles chegaram no local onde a igreja estava, não encontraram nada. O prédio havia desaparecido, o edifício da igreja havia desaparecido. E ali na Rússia, por conta da crise que o povo vivia, da miséria, da fome, né? Isso em 2008, né? Viviam o comunismo ainda, né? Imperando lá. E as pessoas que moravam perto desse vilarejo, elas foram tirando os tijolos da igreja e foram vendendo para poder se alimentar, para poder comprar as suas coisas, né? E tijolo por tijolo eles foram vendendo. Vendiam por 1 rublo cada tijolo. Cada tijolo que eles arrancavam, eles vendiam por 1 rublo, que dava mais ou menos na época 10 centavos de reais, né? E os padres chegaram e disseram: puxa, isso é uma blasfêmia, isso é um pecado contra a igreja, né? Desmancharam a igreja.
E mas será mesmo que é só a igreja que pecou? E a liderança dessa igreja, por que ela ficou tanto tempo fechada, tanto tempo sem atividade? Será que eles não perseveravam? Não perseveraram em alguma coisa? Exatamente nisso que eu quero abordar aqui. Eles não perseveraram em oração. Mas tudo isso tem a ver. O que, que tem isso, tudo isso tem a ver com Atos capítulo 3? Atos capítulo 3, se você reparou, no versículo 1 já, no comecinho, tem um detalhe muito importante. Pedro e João subiam juntos ao templo para fazer o quê? A hora da oração, a nona, às 9 horas da manhã. A nona hora da manhã, a nona hora do dia, às 9 da manhã, eles saíam e iam orar. Os judeus oravam 3 vezes ao dia. Às 9 da manhã, eles oravam também às 15 da tarde e também oravam no pôr do sol. Então, nessas 3 horas, eles apresentavam suas orações a Deus. Uma constante oração, perseverando em oração. E quando eles estavam subindo para orar, eles encontram esse jovem coxo, né, que estava ali à Porta Formosa. E havia muito tempo que ele já nasceu assim, daquele jeito, né? Todas as pessoas conheciam aquele homem. E quando Pedro e João viram ele pedindo esmola e ele pede dinheiro a João, Pedro faz uma oração, né? Não sei se você reparou, mas o versículo 6 é a oração de Pedro sobre a vida daquele homem. Ele disse assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que tenho, isso te dou, né? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O Senhor Jesus Cristo disse que tudo o que pedirdes em oração ao Pai, crendo, recebereis. E aqui nós vemos o cumprimento dessa ordenança de Jesus. É uma ordenança. Pedir ao Pai, crendo, nós receberemos. E Pedro faz exatamente o que Jesus disse. Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, a minha fé em Cristo Jesus, isso eu te dou. O que eu recebi, isso eu estou te dando. O nome de Jesus Cristo, eu estou te dando. Então ele diz para aquele jovem, aquele homem, né? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele levantou e andou. E a multidão viu aquilo, conhecia aquele homem desde o ventre da sua mãe, que ele era coxo, não podia andar, ele sempre se sentava naquela porta para pedir esmolas. De repente, aquele homem estava com os seus pés direitos, andando, saltando e glorificando a Deus. E o povo se maravilhou disso, a ponto de estarem olhando para Pedro e João, dizendo praticamente esses homens são diferentes, esses homens são deuses praticamente. O que está acontecendo, né? Se maravilhavam. E Pedro e João, então, Pedro olhando para aquela multidão e vendo que eles estavam olhando atônitos, afoitos com eles ali, disse: olha, nós não somos não somos nós, não vem de nós, não é poder nosso, é o que Pedro diz, né? Não é virtude nossa. Olha, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Não é mérito nosso, nem pelo nosso próprio poder. Nós não temos poder algum. Ele diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está falando com judeus ali, seus irmãos judeus. Ele está remetendo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está falando em nome de Deus, né? O Deus de nossos pais glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que vos desse um homem homicida, Barrabás, né? E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que Pedro apresenta em Atos 3. E a mensagem é a mesma, né? Arrependei-vos. O versículo 19 do capítulo 3 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, Pedro apresenta o Evangelho para aquela multidão que acabou de ver esse milagre. A oração que Pedro fez abriu as portas para o Evangelho. Ou seja, nós vemos que tudo o que acontece na igreja tem por base
tem por motivo, tem por objetivo a oração. E se a igreja deixa de perseverar em oração, se nós como igreja não orarmos, nós não viveremos os milagres de Deus. Nós seremos desmontados tijolo por tijolo, assim como foi aquela igreja de Moscou, assim como foram várias as igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas do Apocalipse. Não ficará tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra, se nós não perseverarmos em oração. A nossa edificação espiritual é muito mais importante para que a material exista. A nossa igreja física, nosso templo lá, tijolo por tijolo, ele só existe porque existe uma construção, uma base espiritual que fundamenta as nossas vidas. E por isso é que aquela igreja está de pé. A igreja Nazareno do Capão Raso está de portas abertas e de pé. Ainda que não podemos agora, fazer nossos cultos na igreja, mas chegará o dia em que nós voltaremos a reabrir, se Deus o permitir. E nós estaremos cultuando o nosso Senhor, no nosso templo. Mas esse templo só existe porque existe um templo interior, existe o templo do Espírito Santo. Existe eu e você orando e perseverando em oração. Que Deus abençoe a sua vida. Nós podemos também citar aqui a oração que o pastor Hernandes Dias Lopes faz neste livro, Avivamento Urgente. Ele fala sobre a vida abundante de oração. Ele cita algo que é assim, nos confronta, e faz nos pensarmos, mas realmente é algo que nós temos que buscar de Deus. Se nós não buscarmos isso, nós deixaremos de ser igreja, deixaremos de construir as nossas bases bíblicas na fé e deixaremos de existir. Simplesmente assim. Ele diz, citando Charles Spurgeon, que diz: se os ministros não são dedicados à oração, são dignos de lástima, e o seu povo digno de compaixão. Dizia mais ele: todas as nossas bibliotecas e estudos são apenas vácuos comparados ao nosso recinto secreto. Charles Swindoll também cita E.M. Bounds. Eu não conheço esse autor, mas ele cita no seu livro. Ele diz assim, Bounds diz que o que a igreja necessita hoje não é de mais e melhores mecanismos, novas estruturas organizacionais ou maior quantidade de métodos modernos. Ela precisa de homens que o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, homens poderosos em oração. O Espírito Santo não age por meio de métodos, mas por meio de homens. Ele não abençoa planos, mas homens de oração. Que nós possamos ser homens e mulheres de oração. Que nós possamos ser o povo que persevera em oração. O inimigo sempre usa dessas táticas, dessas malícias, os ataques que ele usa é para frustrar os nossos planos de orar. Essa resistência que o inimigo usa contra a igreja de Cristo é para refrear a arma mais poderosa que dispomos, que é a oração. Tudo que possa minar, sabotar, distrair, roubar, matar e destruir a sua vida de oração, o diabo lançará mão para usar contra a tua vida e contra a igreja. Nós somos a igreja e enfrentamos o inimigo diariamente nessa luta. Que nós possamos aprender essas verdades e perseverar em oração. A oração, ela é perseverante. Todo dia e toda noite jamais se calarão, como diz, o versículo 6 do texto de Jeremias, Jeremias. Mas como se deve orar por avivamento? O que caracteriza esse tipo de oração? Isaías, quem nos fornece um modelo de oração por avivamento. Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 62, versículo 6 diz: todo dia e toda noite jamais se calarão. Persevere em oração, meu irmão, minha irmã, e você virá e viverá os milagres de Deus. Assim como João, Pedro viveram este milagre e sofreram por causa disso. Depois eles foram presos, e receberam toda a resistência que o mundo oferece. O sistema do mundo ele sempre vai resistir à vida de oração.
mas nós podemos juntos vencer em nome de Jesus, se perseverarmos e orarmos uns pelos outros. Agradeço pela sua vida, agradeço a Deus pela sua família, agradeço a Deus pela igreja pela qual eu sou o pastor. Obrigado pelas suas orações. Sei que você tem orado pelas nossas vidas e eu agradeço em nome de Jesus, assim como eu também tenho orado pela sua vida. E agradeço a Deus todos os dias por você estar aí firme, perseverando em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima aula em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Um ótimo domingo. Logo mais à noite nós teremos nosso culto, né? Não perca. Nós estaremos transmitindo às 19 horas nosso culto de celebração e adoração ao Senhor. Hoje eu farei a transmissão aqui de casa, né? Nosso culto, farei o culto aqui na minha casa e nós estaremos transmitindo, né? Visto que agora nós temos uma determinação para não é, reabrirmos as igrejas com cultos presenciais. E mesmo nós fazemos transmitindo os nossos cultos na live, nós podemos correr o risco de sofrer alguma penalidade, porque existem pessoas se reunindo na igreja fisicamente. Então nós estaremos fazendo outra forma de cultuar ao Senhor, né? Dos nossos lares, transmissões dos nossos lares, mas não deixaremos de cultuar ao Senhor, não deixaremos de orar, não deixaremos de fazer nossas escolas bíblicas dominicais e nossos vídeos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em oração, em nome de Jesus. Amém.